Se você acha que o aprendizado termina na graduação, vem que você tem muito para aprender aqui no Hora Pós. É o podcast feito para quem vive a pós-graduação. Eu sou a professora Isabela e hoje eu tenho uma convidada muito especial para apresentar para vocês. O que será que a costeleira brasileira está fazendo aqui? Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós. Dando início a mais um episódio do Hora Pós, hoje nós temos então a costeleira brasileira, conhecem, né? Famosa, e ela está aqui com a gente, linda, maravilhosa, vindo de um evento muito legal para contar para a gente. E ela vai contar para vocês aqui a trajetória dela até chegar, sabe onde? Na nossa pós-graduação. Ela faz parte do programa de mestrado profissional em saúde animal, ambiente e produção. Então, é com muita alegria, Elô, que a gente te recebe aqui hoje, uma satisfação enorme, uma honra te ter aqui hoje falando com a gente de todo o seu trajeto aí. A honra é toda minha, professoras. Boa tarde. Boa tarde. Minha orientadora, né? Inclusive, que viaja orientadora. muito comigo na maionese. A honra é toda minha estar aqui. Primeiro por fazer parte do programa, que você sabe o quanto eu tô apaixonada, mais a cada dia. Cada aula que eu saio, eu fico assim, louca pra ir pesquisar, pra saber mais. Acho que eu já quero voltar e fazer faculdade de veterinária também, sabe? Estamos te esperando. Nossa, eu tô muito apaixonada, real. E aí, Elô, eu queria que, a princípio, então, você se apresentasse, falasse aí rapidinho, né? Porque se for falar de Elô Palácio, a gente fica aqui até sei lá quando, né? Mas eu queria que você, então, de uma forma um pouco mais breve, você se apresentasse. Quem é a Elô Palácio? A Elô Palácio hoje é churrasqueira. Eu tenho uma empresa que é a Barbecue Corporate, que produz eventos de churrasco por todo o Brasil. E são eventos premium, com entrega diferenciada, um público muito diferenciado. E, fora isso, eu sou muito apaixonada pela carne. Sou formada em administração, com habilitação em marketing. Já lecionei na área de marketing também, de gestão estratégica. E a minha paixão pelo animal, eu acho que foi uma coisa que eu conheci surpreendentemente quando eu descobri o churrasco. E hoje, tá nessa ponta que conecta o trabalho da pecuária brasileira com o consumidor final no momento da verdade, é uma coisa que me faz querer levar a sério e entender cada vez mais esse processo de produção. E é o que me trouxe até aqui, né? Muito bom. A gente está aqui também com a Mariela, estudante de pós-graduação do curso de Direito, e também com a professora Maria, que está aqui só para acrescentar e tentar deixar esse assunto menos técnico e cada vez mais interessante para vocês, né? Então, eu gostaria também que vocês participassem aí com as suas curiosidades. Seja bem-vinda mais uma vez, Elô, aqui ao nosso podcast e a Unimar, que é a sua casa também, né? E eu queria entender um pouquinho o que é a marqueteira, como que a marqueteira se transformou na maior costeleira do Brasil. Essa marqueteira nasceu numa família muito simples e que eu tinha uma certeza desde criança que alguma coisa na minha vida daria muito certo. Era uma coisa que eu não sei falar se era só ilusão de criança. Ou uma fé. Uma fé, ou se era alguma coisa que me chamava para essa busca, assim. Então, na minha vida, desde sempre, eu tentei muita coisa, sabe? Sempre fui muito empreendedora. Eu tentei abrir startup, me especializei na área, abri várias, quebrei várias, enfim. E aí eu lecionava, me vestia, assim, diferente para os alunos me respeitarem, assim, né? E aí eles começaram a dizer que eu devia ter um blog pela forma com que eu me vestia. E eu falava, do backstage, aparecer, tirar foto, nunca, jamais. Só que por trabalhar com algumas boutiques da cidade, as donas das lojas falavam, não, põe no seu corpo, tira foto. Putz. E aí eu fui aos poucos aparecendo sem querer aparecer. E aí eu criei um blog de moda paralelo no Instagram, uma rede, onde eu postava ali esses conteúdos que eu tirava das lojas, falando mais sobre moda, porque eu sempre foi uma paixão minha. A questão é que a coisa cresceu de um ponto, e aí eu me vi no momento em que eu era o produto que eu sempre sonhei ter. Então, você aceitar que esse produto é você e não algo que você criou é muito difícil de aceitar.
Pra mim, principalmente, porque, eu estudei muito e eu acho muito fútil viver só da roupa que eu tô usando. Então, aquilo Você pra não mim, aceitava. não aceitava. E aí, eu pedia muito a Deus pra eu encontrar um caminho, sabe? Então, eu falava de viagem, eu ia em restaurantes legais e compartilhava, fazia test drive. Eu fiz test drive antes de alguém pensar em blogar no Brasil. Junto com o Edu aqui da Comasa, a gente ia lá, pegamos um Jetta e começamos a fazer conteúdo com carros. Então, assim, foi abrindo o leque, foi me levando a ter visibilidade no Instagram, numa época que ele só existia para iOS. Eu tinha cerca de 30 mil seguidores na época que o Instagram estava começando, nascendo. Bastante. E isso aí fez com que marcas olhassem e começassem a me levar para eventos e tal. Num desses eu conheci o churrasco. Porque o churrasco que a gente fala que é muito diferente do que a gente come em casa. E aí eu conheci os churrasqueiros, fiquei muito impressionada com a forma com que eles preparavam e etc. E aí teve um evento e estava um pessoal do SBT procurando mulheres para participar de um reality show de churrasco. Então foi muito por acaso. Foi muito, não sei se é Oh, por Deus, acaso, eu oh, acho que que E aí tudo você se enxergou a acha. oportunidade de se encontrar. Não, eles só falaram assim, ó, eu te indiquei pro SBT, pra fazer churrasco. Eu não sei Como cozinhar, não sei fazer arroz. E aí o cara do SBT me ligou e falou assim, e aí, Elô, você faz churrasco, né? O que você faz? Picanha, né? O que tem no churrasco? Picanha tem no churrasco. E aí, então, ele marcou um teste para 2 meses ali pra frente. Meus amigos, na hora que eu xinguei eles falaram, com os amigos que você tem, se você não aprender, você se mata. E era realmente isso. Eles foram os precursores desse movimento do churrasco no país. E eu falo isso sempre nas aulas, é o maior fenômeno da gastronomia brasileira. O maior movimento que já existiu é o churrasco. Ele conseguiu ganhar muito espaço com as redes sociais, fazendo com que as pessoas compartilhassem fotos, compartilhassem com os amigos, buscassem receitas, técnicas novas, sendo que já era algo muito cultural nosso, né? Então, foi uma forma que eu me encontrei, né? Caí no churrasco através do reality. Entrei como a única amadora, éramos 16, 15 chefes e eu de amadora. E fui bem, me saí muito bem e me encontrei demais no fogo e com a carne. Então, foi uma coisa que fez eu olhar e falar, peraí. E a primeira vez que eu comentei isso com a minha mãe, eu falei, mãe, eu vou pro SBT fazer um reality de churrasco. Ela, mas você vai gostar de ficar na churrasqueira? Como aí assim? eu, nem pensei. Tipo, só vou, depois eu vejo. A Elô é bem assim, viu? Ela é só, E aí eu só tenho vou. certeza que você se apaixonou depois de tudo isso. Muito, 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 muito. E é muito engraçado, porque assim, o que me traz até aqui é trabalhar com carne, você vai tendo a noção do que vem para você. Hoje, através da minha empresa, eu escolho a carne que eu vou servir. Minha empresa compra, no mínimo, 6 toneladas de carne por ano. Essa carne, eu sei que eu vou garantir uma entrega de muita maciez para o meu público, que é o que eles esperam mínimo. Dependendo de onde eu compro essa carne, eu corro o risco de ter muitas variações. Sim. De não conseguir, de repente, uma carne macia. Se for na costela, maravilhoso. Não tem costela que fique dura na minha mão. Agora, se for para uma parrilha, por exemplo, não tem como você amolecer a carne. A única forma de quebrar a fibra é com longa cocção. Então, não tem o que fazer. Eu não posso correr esse risco, né? E aí, quando você começa a olhar para o lado da produção, você vê muitos projetos. Eu viajo bastante, a professora Isabela sabe. Acabei de ir para o Mato Grosso e quis conhecer a fazenda onde estava sendo criado o animal que ia ser a carne do evento. E eu quis visitar e conhecer a fazenda onde estava sendo produzido o animal que a gente ia usar na carne do evento. E eu fiquei muito encantada porque tudo que a gente está vendo aqui na aula, eles estão trazendo e implantando em manejo, sendo que era aquela coisa familiar. Meu pai fazia de tal forma. E hoje... Não era de maneira profissional e técnica, né? Não, até adequada. era, mas só que assim, eu acho que hoje existe muita estratégia, né, professora? Que a gente consegue adicionar no processo de produção que reduz muito o tempo que esse animal vai engordar. Tempo de engorda que faz o produtor ganhar mais dinheiro. Exatamente. Me corrige. E o interessante, professora Isa, é que ela fala assim, aqui na aula, isso quer dizer que agora ela é a nossa aluna da pós-graduação, no mestrado, né, em Nossa. medicina veterinária, e hoje ela vem cada vez mais se especializando.
aquela questão de transição de carreira, quando a gente fala, né? Você falou trouxe uma fala que dizia assim pra gente, eu não quero só viver de moda, eu não quero só vender. Então, faltava aquela paixão, aquela coisa propósito de vida. E aí você foi e apareceu a oportunidade de estar num programa de TV, né? Esse programa de TV te levou para um mundo desconhecido, distante da sua realidade de vida, onde estava a moda, onde estavam as redes sociais, onde você se encontrava, mas não tanto assim, como faltava o arrepiar, como eu estou agora. E aí, porque eu amo fazer isso também, que eu estou fazendo agora. E aí, o que acontece? Você vai e se encontra com a churrascaria, com um churrasco, né? Com a churrasqueira, que você não imaginava fazer isso, como sua mãe falou. Como assim? Você vai fazer isso? Você vai gostar, né? Você vai gostar disso? Aí você chega e faz assim, cara, eu acho que eu vou gostar disso. Eu vou me especializar para isso. Eu vou me dedicar mais. Eu já virei um sucesso em estudar. E agora eu vou atrás de algo mais. Então, é nítido que é uma paixão. Quando você se envolve, quando você vai atrás de uma pesquisa, quando você vai para uma pós-graduação, que é além da sua realidade, e que você quer algo ainda melhor, diferencial para a sua área, que é o churrasco, e entra num programa de pós-graduação, como é esse, de meu mestrado em medicina veterinária, e quer trazer uma ideia, quer trazer uma nova pesquisa, te mostra o quanto você é apaixonada por essa sua realidade. E isso te dá muito prazer. E é isso que faz a sua fala ser diferente, o seu produto ser diferente, e até mesmo de mais macio. A sua carne ser mais macia. Porque é o amor pela sua conquista, por aquilo que você quer. E eu acho também muito importante que a gente está com a internet, cada vez mais pessoas ganham voz lá dentro. A gente tem muitos seguidores, tem muita gente ouvindo o que a gente fala, sabe? E aí você vai falar o quê? Então a galera leva pro que engaja, leva para tal. E hoje eu levo pro meu propósito, que é a valorização do trabalho da pecuária. Porque ele está relacionado diretamente ao meu trabalho. Então, se você observar, eu me envolvo com as mulheres do agro, tava no congresso com elas, tô sempre perto delas, quero entender como eu ajudo, como eu aprendo, como eu ensino. Então, a gente tem muito essa troca, sabe? E que eu acho muito importante é essa troca que a gente vive na realidade, que é fora do campo, fora da sala de aula, fora do trabalho. Então, viver isso é um network, né? Acaba fazendo a gente buscar novos caminhos, né? E isso sempre foi seu? Sempre esteve com você essa vontade de não ser... Porque você já estava num lugar de sucesso. E satisfazer com aquilo, né? Se satisfazer com aquilo. Mas hoje não. Hoje você acaba sendo uma referência do agro. E hoje eu tomo Rivotril, sabe? Mas isso também faz parte da realidade. E faz parte da realidade da pós-graduação. Mas sabe o que acontece? Eu não sei se é meu, se é do signo ou o que é. Eu não consigo falar pra mim, ok, cheguei. Eu fico pensando, e agora, como eu me supero? Não é superar ninguém, essa briga não é contra outra pessoa, é contra mim mesma. E esse desafio também é meu. Porque quando a Elô veio pra cá para trabalhar com qualidade de carne, por ser minha linha de pesquisa, ela veio pra mim, né, Elô? E como que foi essa vinda? Essa ideia da Elô vir e a Elô procurou? Como que funcionou? O diferencial do trabalho da Elô já vem aí, né? A vontade dela conhecer, além do que oferecer o churrasco, né? Então, isso já faz o trabalho dela bem diferenciado, onde ela quer entender onde que ela consegue melhorar e oferecer ainda melhor. Podia estar quietinha, né? Poderia, então, né? Esse encontro aconteceu, assim, em algum momento? Do mestrado? De vocês duas? Na verdade, o professor Marcílio, eu estava fazendo um evento aqui na Unimar, que foi o Amarok Day. E aí, o Marcílio, eles foram me levar para conhecer a fazenda, as represas e tal. E aí, eu falei pro Marcílio no carro, Marcílio, eu já tentei 2 vezes fazer algumas aulas de veterinária e tal, como ouvinte. E que eu sou muito apaixonada. Ele falou assim, então entra no mestrado. Como assim? Eu posso? Ele pode. De outra área, né? Eu falei, mas, né? E aí ele foi me orientando, me apresentou a Isa. Ele falou, não, você só tem que conhecer a Isabela, que eu acho que vocês duas... E, a tampa e a panela, né? Foram, 3 áudios de meia hora cada um e a gente se conectou pra vida. Viraram mestres. Totalmente. E eu falo muito isso. Foi um desafio para mim também de conseguir
realizar, né, cumprir com todas as expectativas que a Elô trouxe. Então, muito engraçado que cada vez que a gente se encontra, a gente troca o projeto. Agora mesmo, antes de entrar na Agora gravação, mesmo, vocês estavam assim, conversando, né? É que a professora Isa já entendeu isso comigo. Eu sou uma menina que tem os sonhos de mudar o mundo. E É a isso. Elô não quer uma coisa Não quero um estudo. que não vai virar, Eu sei bem de que é alguma isso. forma, alguma Um coisa. retorno para a É. sociedade. É, né? exato. E essa é a Que tem importância da aplicação pós-graduação. útil, É. né? E a ideia Utilidade. inicial, ele já trazia, mas era muito focado no frigorífico, né? Era. E a minha ideia, não é o frigorífico. Eu quero beneficiar o produtor. O frigorífico é muito bem beneficiado. Ele já é, né, Já. beneficiado. Eu A quero- gente conversa muito sobre isso, esse meio, o último que ganha é o produtor, o que menos ganha, na verdade, né? Então, a gente, trabalhando dessa forma, a gente tem vontade de valorizar esse profissional, né? E volta naquele assunto da primeira edição do podcast, a professora Fernanda, dizendo sobre isso, sobre esse retorno para a sociedade, né? Que a Sim. pesquisa é para isso, o mestrado e doutorado aqui na Unimar é para isso, A gente tem é que para devolver para a sociedade, Exato. né? Um resultado, uma ótima entrega e que seja útil para a sociedade. E que seja algo, igual como a Brenda disse também, que esteja incomodando, né? Eu estou incomodada com alguma coisa e o que eu acho engraçado, eu como aluna do mestrado também, mas em Direito, você vai aprendendo, você vai abrindo um monte de caixas. Só que aquelas ideias, elas ficam, né, permeando. E para mim foi muito difícil decidir seguir um fazer. tema, o que eu vou defender? Porque eu também não queria algo só por, né? Queria algo que impactasse de fato, né? Eu acho que esse é o ponto. Inclusive, porque o título de mestre, para mim, hoje, não é um objetivo. O meu objetivo é justamente esse processo, que é conhecer melhor, estudar mais. E por isso que eu acho que eu me apaixono mais a cada dia, né? Eu tinha outro desafio também, além de superar as expectativas dela e minha, né, claro, como trazer a Elô com essa formação para as aulas, para o perfil da nossa pós. Então, ele tem essa visão multidisciplinar, né, ele tem, inclusive na sua própria turma, né, Elô, Sim. tem pessoas de formações diferentes, e a gente trabalhar com disciplinas, com mecanismos onde todos os alunos conseguem aproveitar. E as aulas são incríveis, porque sai discussão de tudo quanto é Cada um no seu assunto, mundo cada um e- contando a sua realidade. Ou A não, primeira- né? A primeira disciplina que a gente seguiu todo mundo junto com essa turma foi a de empreendedorismo, então foi incrível, foi uma das turmas mais diferentes, né, em relação à formação e a que mais rendeu, exatamente, porque cada um trazendo a sua experiência, sabe, profissional, né, e foi muito legal. E eu muito acho que, interessante. apesar dessa diversidade, os professores ainda conseguem entregar um conteúdo que a gente entende, que não é aquela coisa tão, assim, teórica. E, pelo contrário, a gente tem aquela coisa de, putz, é isso? É uma coisa tão simples, tipo, eu viajo hoje olhando os pastos, eu viajo começa estudando analisando. pasto, eu amo. E no caso aí que eu falei, ou não, é porque recentemente... Coisa que te passava percebida, né? Nas Nunca viagens, você não olhei. chegava a imaginar. Você ia para o seu objetivo de viagem, que era fazer um churrasco em determinada cidade, mas agora você começa a ir além do seu objetivo. Você começa a enxergar volta aquilo que te objetiva. Que Exatamente. te leva àquilo. Né? E essa é a importância da pós-graduação. Quando você faz você se enxergar além do que você só quer de objetivo. Exato. Você começa a pensar fora da caixa. De fato, seria essa a expressão. Saiu da sua caixa de churrasqueira e vem aí a área da empreendedora, daquela que quer pensar na melhor carne, daquela Da que quer entregar... pesquisadora. Da pesquisadora, daquela que quer entregar a carne mais macia para o seu cliente, mas que para isso ela precisa estudar, ela precisa pesquisar, ela precisa olhar o pasto, ela precisa olhar o gado. Eu nem Entender sou da dessa área, mas já nutrição, né, entender... E me pôr como uma vegetariana, como foi no trabalho, né? Não, Então é por isso. Conta essa pra gente, porque tem que ficar aqui A guardado. gente teve aula de bioética e aí o professor foi dividir os grupos e cada um ia defender um ponto ali dentro da produção animal.
E aí ele falou, a Heloísa vai nesse aqui, que era contra a produção animal. Não, ela é churrasqueira, ela vai nesse aqui. E pra mim foi incrível. E quem foi esse professor que escolheu isso? Professor Carlos. Nossa, então foi pra realmente com o objetivo Foi pra traçado. cutucar. Mas Pra foi cutucar, mas muito te fez- legal, porque assim, eu me preparei em algum momento, uma oportunidade que eu tive para participar de outro reality, para defender a nossa carne por aí. E aí, quando aconteceu isso, eu falei, pera, eu tô programada pro oposto, como eu faço? E eu fui entendendo, estudando os lados, e ao invés de focar, era uma discussão, de ter um grupo defendendo a carne, como eu defenderia. Então, eu foquei em questões que realmente são importantes para a gente considerar. O transporte animal é uma coisa que é muito importante. A questão do impacto ambiental. Então, tem N fatores que realmente me fizeram pensar. Falar, meu, sério? Precisa? Será que a gente talvez não deva buscar um equilíbrio e todo mundo viver em sociedade? Porque sempre foi uma coisa que eu defendi muito como churrasqueira. Não gosto, mas eu respeito. Então, se eu tô num evento e alguém não come carne, eu vou preparar com uma churrasqueira própria, longe, sem contato, vegetais, vou fazer Entregar o que eu seu puder. melhor para... Isso, vou alimentar com o melhor que eu puder, da mesma forma que eu faria com uma pessoa que vai comer a carne. Porque eu acredito que eu tô ali para isso, independente do que as pessoas vão comer, e comida é amor. Ou você serve muito amor, ou você não mexe com isso, né? Então, eu sempre respeitei, e agora eu respeito o dobro depois desse teste aí de passar pro outro lado por um dia. E eu achei que, olha, ela se saiu muito bem, viu? Diga-se de passagem, né, Ai, Elo? o Mandou professor muito bem. gostou. Eu fui pro lado prático. E ela postou meu primeiro momento e único vegetariano. Eu O falei, dia que eu fui o vegetariana. dia que eu fui vegetariana, eu falei, o que aconteceu só aí? aqui mesmo, no mestrado, para Só. te fazer passar por uma situação dessa, Diante né? dessa Legal. situação, como que você se sentiu como aluna de uma pós-graduação, por passar por uma sensação tão diferente de tudo que você poderia imaginar? Eu acho que aprender... Gente, vamos lá. Eu acho que dizem que a gente não usa 30% do cérebro. Eu acho que essa sensação de estar ali, de aprender, para mim, é uma coisa tão... Me abastece hoje em dia, sabe? Eu fico muito tempo longe de uma sala de aula e isso acho que abastece a gente. Porque você passa a olhar o mundo com outros olhos, você passa a querer outras coisas, valorizar outras coisas. Eu acho que a única coisa que ninguém tira da gente é isso aí, é a educação, é o que a gente aprende e o que a gente vive através de uma viagem, de uma experiência. E para mim tem sido uma das melhores experiências para mim. Não é marketing, por mais que eu seja marqueteira. Não é marketing, é real. As pessoas que conhecem, que me acompanham, elas estão vendo que isso é muito real, assim. E como que você tem conseguido conciliar essa, né, a pós-graduação, o mestrado, com uma agenda tão louca, né, igual agora, vindo do Pantanal, depois vai não sei para onde. E eu acompanho a Elo nas redes sociais, eu acho bonitinho o adesivo que você, cada parada, você coloca um adesivo, né? Então, Nos em cada postos. posto de Cada gasolina, posto, restaurante de que beira de legal. estrada, ela coloca o adesivo dela lá, marcando que é Elo Palácio Passou e por a ali, equipe né? passou Teve. por ali. Que legal. Então, você tem, né? Viaja muito, tem uma agenda. E como que tem conseguido conciliar essa... Agora ela olha para mim. Na verdade, é uma grande dificuldade, porque as aulas são a cada 15 dias, né? E final de semana sim ou não. E aí tem algumas disciplinas que eu não consegui fazer, vou ter que tentar no ano que vem, eu espero que elas caiam em épocas diferentes. Por exemplo, maio para mim é meu dezembro. Maio eu não tenho folga nenhuma segunda-feira, nem um dia. Eu não tenho folga nem para fazer aniversário. Por que maio? Porque junta alguns leilões que já são importantes, junta a AgriShow, que acaba ali, finalzinho de comecinho de maio. Tem mais um festival que eu faço, que é o Bebê Aqui na Floresta. Então, a minha agenda de maio, ela é automaticamente completa já. E aí, então, foi quando caíram algumas disciplinas que eu precisei remarcar, outras que eu tava um dia, mas não tava o outro. Então, isso me deixou muito triste Angustiar, também. se Porque eu sou sente. perfeccionista, eu quero fazer, mas quero fazer direito, né? Isso já Mas sabe. tá fazendo, tá estudando. E eu falei para ela, Elo, a gente vai fazer diferente do que eu tô acostumada também com outros alunos, por conta dessa correria, onde eu deixo os alunos cumprindo as disciplinas, focados nessa parte, e depois a gente vai tocando o projeto, a parte experimental.
Então, da Elô, eu falei, Elô, a gente tem que ir tocando o experimental junto com as disciplinas para quando você terminar, a gente já qualificar e, em seguida, defender. E já que a professora tá falando em a gente vai fazer, já consegue dar um spoiler de que você vai pesquisar? Que vem por aí? Que pesquisa é essa? Na verdade, eu acho que eu tenho um objetivo e eu tenho algumas formas de fazer, né? Mas a gente está definindo qual. O objetivo é a gente ter entendido aí que existe essa tendência, até na palestra com a professora Priscila, né? Vanessa. Ela comentou muito sobre essa tendência, a gente produzir cada vez mais carne, aproveitar melhor o pasto e o espaço e etc. E buscar essa produtividade, que já é um olhar que eu tenho por vir da área aí da administração, da gestão estratégica, que também foi uma disciplina que eu tive na faculdade aqui, no mestrado, com a professora Letícia, que eu fiquei encantada, que são essas estratégias aí que ajudam a produção a ser mais eficaz. E aí, a minha ideia é como impactar diretamente o pecuarista, o produtor, eu quero ajudá-lo a ter acesso a essas questões mínimas aí de manejo, que ele consiga ganhar peso mais rápido e ser mais lucrativo para ele essa produção. Legal. Então, e uma caminho coisa é muito esse. legal, que a Elô já traz uma bagagem de startups. Então, o que eu sinto dificuldade com algum aluno, por exemplo, um veterinário, que não tem essa experiência com essa tecnologia e tal, a Elô já traz essa bagagem. Então, para mim, a gente está casando aqui de uma forma que eu acredito que vai ser muito produtivo, né, Elô? Porque eu trago conhecimento técnico, ela vem com essa outra parte de produto técnico, tecnológico, que é o que a gente busca desenvolver, né? Dentro do mestrado profissional. Então, eu acredito que a gente vai ter muito sucesso aí nesse desenvolvimento. Tô e a Elô não tem muito. conversa se não for com sucesso no final. Então, é isso É a aí. importância da interdisciplinariedade, né? É. E principalmente desse programa de mestrado em veterinária, que vem atraindo aí olhares de pessoa como a Elô, da área de administração, de marketing, mas que não é da área especificamente, mas que também se envolvem com o mundo da pecuária. Mas você vê, temos aí alunos que é da área de TI, que já defendeu alguns projetos também de sustentabilidade para a área da agricultura familiar, né? Temos projetos aí de pesquisa de pessoas de mundos completamente distintos, mas que se complementam. E a importância de se completarem, né? Essa questão dessa experiência de startups, de novas tecnologias, com um churrasco. Mas como associar isso tudo? Como associar. Né? Como associar? Mas, na verdade, essa questão até de transição de carreira, eu não acredito em transição de carreira. Eu acho que tudo que você faz na vida te leva para um momento que tudo se encontra. Te complementa. Eu comecei a fazer minha faculdade de marketing e no meu primeiro ou segundo ano eu tive um estágio e eu trabalhava numa fazenda como secretária de uma das primeiras pessoas a falar de melhoramento genético no Brasil, principalmente da raça Nelore. A professora sabe o tamanho da minha paixão pela raça Nelore e é minha preferência, assim, sabe? E que isso eu acho que não passou despercebido. Foi Por uma mais que eu sementinha, imaginei que né, tinha que ficado tava. lá, quando eu terminei o reality show, eu fiz um curso do Bolinha em Esteio, no Rio Grande do Sul, de 5 dias. E aí eu tava no avião pensando nessa loucura que a minha vida deu. E eu peguei meu tablet e falei, pera lá. E achei o meu trabalho de estágio aí. E lá tinha um capítulo, eu escrevi em 2005, onde eu falava das perspectivas do mercado da carne. Então já estava guardadinho. Não, né? mas pera. Falava assim que aí iam vir as boutiques de carne, os cortes gourmetizados, a forma de preparo. Então, assim, eu entendi lá na frente que ia acontecer um movimento do qual eu fiz parte muitos anos depois. Então, aliás, exatamente 10 anos depois. 15. Sei lá, 12 anos depois. Então, assim, é muito louco isso, porque eu acredito que tudo se acumula. O fato de eu ser administradora, de eu ter minha habilidade com marketing, já tive experiência como estrategista digital, me permite hoje estar entendendo de uma área, entendendo uma área, para criar um produto tudo que eu vivi. E o seu produto, a sua empresa, é você que gere tudo? Tudo.
Tudo Inclusive você a que, parte de produção e tal. tudo. Você que põe a mão na massa, literalmente em tudo. Sim, às vezes eu não faço churrasco. O churrasco tá mais difícil agora. Mas você conta com uma equipe grande para isso? Eu tenho bastante. Tenho uma equipe muito boa. Como eu tenho um Instagram muito grande, as pessoas começam nessa área, como eu comecei, trabalhando como voluntárias de algum chefe. É um contato que você tem, é tipo um curso. Você vive um dia a realidade daquele chefe, a técnica dele e tal. E muitas pessoas me mandavam mensagem que queriam ser voluntárias. Aí eu criei dentro do site da minha empresa um link de trabalho conosco. Mas eu não vou te contratar como CLT. Mas eu quero saber de onde você é, qual a sua técnica, o equipamento que você tem, quanto você cobra de cachê e o que você espera. Se eu estiver naquela região, eu procuro se tem alguém inscrito lá. E assim, eu já tenho equipe em vários pontos do Brasil. Aprendo com eles e compartilho minha técnica também, que eu acho que é legal isso. E além da oportunidade em diversos lugares do Brasil, né? Espalhados por aí, ensinando e contribuindo com o desenvolvimento econômico de cada região. É verdade. É verdade? Vai lá. Não, vamos Não, agora é o momento... Eu sou professora aqui da casa, de Direito, mas também eu tenho essa transição de carreira um pouco, e ela também. Nós somos jornalistas de profissão, formadas, nós nos formamos com isso. Então, a gente acaba disputando um pouco o microfone, mas vai É lá. a mesma característica, a mesma data de nascimento. Até isso. Então, assim, a gente acaba meio tendo... Não, agora eu queria um momento fofoquinha, Então, né? eu ia fazer isso também. Você acredita que eu ia trazer uma fofoca? Queria saber como que era lá aquele universo lá do Faustão, naquele reality. Você saiu servindo lá. E hoje é a costeleira das celebridades, né? cantores. Mas então, fala pra gente, depois você fala sobre as celebridades. Fala pra gente agora, como foi a sensação de estar servindo lá o Faustão, que é um dos maiores ícones da televisão brasileira, né? E seus convidados também, né? Que eram famosos, ídolos. Que eu levei pra vida, muitos deles, né? Ai. E olha aí, conta pra gente como que foi, o que virou seu amigo. A parte mais engraçada é assim, né? Virou o ano, comecinho de ano, janeiro, chateada, porque não tem evento. Aí eu fujo lá pra Ribeirão Preto, quando a coisa aperta pra cá, sabe? Adoro a cidade, tenho muitos amigos. E eu fui no shopping dar uma volta, sozinha, sentei pra comer um hambúrguer, botei o celular aqui. Aí chegou uma mensagem assim: Oi, Elô, sou produtor do Faustão, não sei o quê. Queria falar com você sobre o programa. Meu golpe. Continuei comendo. Aí apareceu outra mensagem: Posso te ligar? Eu, Opa, é verdade, quem não quer é roubar golpe. meu WhatsApp, não me liga. Aí eu peguei, atendi, e aí, tipo, no outro dia eu tava embarcando de Ribeirão Preto mesmo, minhas coisas estavam todas aqui pra gravar Faustão, e foi uma coisa do nada. E aí a Bárbara, que trabalha comigo, ela é daqui de Veracruz, aí ela correu em casa, pegou minhas coisas de minha mala, não sei o que, separei minha roupa por telefone e tal, levou pra mim, me encontrou lá. Primeiro dia, antes de entrar, é assim... É o Faustão, posso dizer? Não é a produção, não é o cenário, é o Faustão. É a pessoa dele. É a pessoa dele, porque assim, sei lá, eu tinha ali que me entender com ele. Vocês sabem que ele corta todo mundo. Mas não é que ele corta todo mundo, não. Sabe o que acontece? Ele é programado pra ser tipo o Instagram, 15 segundos de story. Isso eu também era programado. Falei, vai dar lindo. É tipo 15 segundos. Papuf, né? É. E aí, no primeiro dia, eu super nervosa. A hora que eu entrei no palco, passou. Ele é leve, ele deixa a gente leve. Ele tem um olhar de muito respeito pela nossa história antes mesmo de conhecer. Então, assim, isso deixa você muito em casa. E me tornou uma fã admiradora. Ele é um cara, assim, que ele faz muito bem pelas pessoas. E também o carinho e cuidado que ele tinha com a plateia, com receber. Então, assim, ele cuida de tudo ali, sabe? Então, foi muito especial ver uma pessoa daquele nível sendo tão humana, tão cuidadosa. Legal. Ó, as pessoas que fazem parte do auditório, por exemplo, ele manda o ônibus na cidade, o ônibus traz, eles vão na churrascaria do Faustão, almoçam antes, aí eles são recebidos lá no estúdio da Band, tudo certinho no lugar. Aí, vamos dizer que eu tô servindo churrasco lá no Faustão, no final do programa, antes deles irem embora, eles ganham uma sacolinha tipo do McDonald's com tudo que foi servido ali. Uma marmitinha. Exatamente. Então, assim, não é aquilo, é só pro artista. É muito legal esse cuidado.
sabe? Esse Pensa respeito, com né? a todos os colaboradores É. daquilo. E esse respeito com a audiência dele, Sim. né? Com quem tá lá querendo prestigiá-lo, né? É quem faz o programa, né? É. Que E valorização. assim, a gente bateu muito, foi muito engraçado, porque antes de eu entrar, o diretor correu lá, me cutucou e falou assim, se você for bem, é perigoso a gente chamar pra gravar de novo amanhã. Eu, E aí, nos primeiros minutos, assim, eu e o Fausto, a gente já se conectou. No segundo episódio, era no olhar. Ele olhava pra mim, soltava, tipo... Foi uma coisa muito louca, foi muito Você já especial. entendia o que ele queria. Já. E aí, a gente ficou... Aí, no segundo dia, ele foi lá e ele nunca comeu a carne. Tipo, ele nunca ficou no final, acaba o programa, ele sai. Ele foi lá do meu lado, ele encostou, falou, Lô, foi muito bom hoje, tá? Eu vou conversar aqui com o diretor pra você vir todo dia. E saiu. Eu virei... Já veio todos os produtores em cima de mim. O que ele te falou? Porque ele chegar e falar, entendeu? O que ele te falou? Ele me quer todo dia. Então, assim, foi muito especial. Eu fiquei, acho que 1 ou 2 meses gravando. Só que pra mim era muito difícil, porque estava voltando de pandemia e eu tinha uma agenda pra cumprir. E a questão logística no Brasil não é tão fácil, né? E lá não tem data certa pra gravar. Elas me ligam, tipo, ó, passagem é pra hoje. E hoje é sexta-feira e sábado tem que estar lá no... Já fechou outra, em Porto outro Velho. compromisso, E né? aconteceu até uns casos assim. Aí eu ia pra França, eu tinha uma viagem pré-agendada, que eu ia gravar um documentário lá. E o Faustão ficou super orgulhoso quando ele soube. Ele falava todo o programa. Aí, Lô, maior churrasqueira do Brasil, tá indo pra França, você vai lá de churrasco. E eu falava, minha nossa. Então, assim, foi muito legal. Foi uma experiência bacana. Depois de um tempo, teve um dia que eles precisaram de alguma coisa, e eles me chamaram de novo. Eu até voltei, foi bacana também. E abriu portas pra você. Muitas. Eu conheci uma pessoa que pra mim é um ícone, é meu ídolo, é uma das pessoas mais maravilhosas. E quanto mais eu conheço, mais é. E hoje eu atendo eles na Fazenda, que é o Henrique e Juliano. Legal. Já era muito fã, conheci lá. Conheci a Lauana, que eu também amo de paixão. É minha amiga maravilhosa, inspiradora, musa, dominando tudo. Conheci bastante pessoas, assim, lá. Bem legais. Que legal, que legal. E aí você tá levando o seu churrasco de Oriente, né? Pro Brasil Pro Brasil. inteiro, Pro né? Brasil, E às pro vezes mundo, pra fora. França. Como Para tu- quem não conhece, quantos habitantes tem Oriente? 5.900. Então é um 5.000, bairro, né? um Pensando bairro, em... Então, é uma cidade muito pequena e que acaba sendo um orgulho da cidade, E né? olha, é absurdo, é assim, inacreditável as coisas que já aconteceram comigo através do churrasco. Por exemplo, eu amo Barretos, é da nossa região, amo Barretos. E aí, num desses Barretos, ano passado, a Lauana Prado ia fazer um show, falou, Elô, vamos fazer churrasco? Porque eu participo do projeto dela, que é o Raiz. A gente faz churrasco no projeto Raiz. Participando do DVD. E aí, eu falei, vamos. Mas vai ser no palco, beleza. Aí, estamos lá no meio do palco. Ela falou assim, serve aqui pro pessoal que vai estar no camarote no palco. E no meio do caminho, a gente descobriu que tinha um palquinho menor no meio da arena. E ela, não, eu quero ir lá cantar no meio do povo. Eu falei, eu também quero ir lá levar churrasco pro povo. Não quero pro camarote, não. Ela, então, fechou. A gente montou uma operação, assim, muito incrível. Ela entrou, minha churrasqueira queimando lá em cima do palco. E antes foi show do João Bosco e Vinícius, eles foram super queridos, também são meus amigos, deixaram minha churrasqueira acesa ali do lado, para depois poder puxar, sabe? Porque tem o tempo, né? Tem, é muito... Eu acho que são 15 minutos a troca de artista lá. E aí deixaram minha churrasqueira acesa ali. E aí a hora de eu entrar no palco, a Lau me convidou. Aí eu fui, assei lá no meio, assim. Eu esperava uma reação minha, assim, mas emocionante, mas foi legal. E aí, de repente, era a hora de eu descer e levar essa carne pro povo. Isso foi a coisa mais incrível que eu vivi, assim. Tipo, o povo gritava meu nome, pedia carne, assim, a gente saiu Eles entregando te conheciam, costela. né? Mas eu acho que por ela ter me apresentado no mas palco também, sabe? E aí eu fui entregando, a gente conseguiu em 1 hora. Acabou o rodeio, a gente botou uma parrilha no brete. 3 pessoas da minha equipe acenderam a parrilha e assaram um tanto de carne suficiente. Conseguiram montar 300 porções de assado de tira de angus. Sabe quanto custa isso? Uns R$120 o quilo. Porque eu sou a costeleira, eu tinha que servir costela derretendo. E o único jeito era assado de tira angus. Pelo, né? O Período tempo do e a cozimento. estrutura. E aí foi muito legal, louco. Eu saí de Elô. lá chorando. Tem até uma live, assim, ó. Eu fui pro meio do povo, foi onde eu mais me realizei, assim. Sua Porque cara. essa coisa do churrasco, às vezes, você vai muito pra TV,
ou faz eventos muito caros. E você fica longe das pessoas que estão ali no seu dia a dia, acompanhando o que você faz, compartilhando tudo. Então, sempre que eu posso fazer alguma coisa para estar perto das pessoas, eu prefiro, sabe? A gente precisa marcar aqui, então, né? Um Do churrasco. mestrado. Vou falar nada não, Nossa, dessa vamos seca fazer. aí. Eu só acho que agora a gente tem que fazer um evento, né, com todos os programas de pós-graduação lá já aqui estão da Unimar. englobando os outros programas. Elas não ficarem de Mestrado em fora, né? veterinária, Claro, porque mas também o de direito que tá o PPGA, o PPGD, o PPGIS, né? Mas Eu- vocês já estão convidados. Não, Ai, mas eu pronto. acho que tem que fazer parte de todos aí. Eu acho que essa é uma ideia, inclusive, que a gente tem pensado pro próximo ano, um evento integrado, né? Que estamos Vamos aí pescar. planejando, e depois a gente vai Nada fazer a churrascada. Nada integra mais que pescaria. Vamos pescar, acabei de chegar de uma, ó. Olha aí que delícia. Nossa, mas e falando em pescar, é um hobby seu? Descobri Recentemente, né, Lô? Há 2 anos atrás, tem a Joyce Tour, que faz os maiores eventos de pescaria lá no Pantanal, embarcada, nas chalanas, né, que o pessoal fala, que são barcotéis. E aí ela criou um movimento, porque sempre todo mundo pensou em pescaria, coisa de homem De no Rio. homem, é. Pantanal, só Tinha vai aí homem. até as piadinhas, Não, né? É. E aí ela não, fala, pera, isso aqui é lugar de família também, até porque é uma cidade, como que a cidade vai ser vista como, É. né? E aí ela criou o Anzol Rosa. E foi a primeira edição, 500 mulheres embarcadas, foram 15 barcotéis. E aí a gente passa 14 dias lá, 4 dias, desculpa, pescando e etc. E no último dia, ela me levou pra fazer uma churrascada. Nossa. Eu assei 1 tonelada de costela Nossa. para essas mulheres, num ponto muito especial do Pantanal, que é a Serra do Amolar. É uma área de preservação e é onde conecta ali praticamente a divisa de Cáceres, a Bolívia e de Corumbá. E assim, foi muito especial, gente, muito especial. Toda vez que eu tenho oportunidade de bater o recorde em quantidade de carne, eu mudo o cardápio e vario para não bater, porque eu acho que não quero tirar dali. É. Foi muito lindo. E aí, a coisa deu muito certo, muito legal, porque o objetivo dela era fazer a cada 2 anos. Que lá nasceram grupos de mulheres que se juntam para pescar. E um deles chama Mulheres no Miranda, e eu fui faz nem um mês, né, professora? E eu fui para lá, a gente foi para um hotel pesqueiro ali no Pantanal, e aí eu voltei mais apaixonada. No primeiro Anzol Rosa, eu tive a oportunidade de pescar um dia, e eu peguei um tucunaré lá no Paraguai-Mirim. E aí, depois disso, eu não perdi a oportunidade de pescar. Aí, depois que eu vim nessa pescaria há um mês atrás, e essa atual que eu chego agora, nesse minuto direto nesse aqui. minuto direto, eu vou criar oportunidades para não perder a oportunidade de novo de pescar. Porque, gente, Que eu legal. acho que estar perto da natureza te deixa mais perto de Deus. Eu sempre tive isso. Eu acho que te conecta, libera energia, conecta energia, é uma coisa muito... E o Pantanal é mágico. A vida ali, sabe? Você tá ali nadando, aí você tá aqui pescando, lá tem um jacaré. Aí sobe o tuiuiu. Só não consegui ver a onça ainda. Mas Isso é é bom. incrível, é incrível. Vai manter E eu- motivada, né? E eu fico É. tentando pescá-la aqui, né? Me Puxando trazer... ela aqui para as reuniões, para podcast, né, Lu? E para a gente produzir aí, render no trabalho também, para a gente trazer aí o que a gente está planejando. Mas né? é muito equilíbrio, vai dar tudo Vai dar certo. tudo certo, E o sempre dá. quais são os projetos da Elo, além do mestrado, né, para o próximo ano, próximo semestre? O que você não fez ainda, que tem vontade de fazer? Onde você não foi, que tem vontade de estar? Olha, eu tenho uma meta que é bater todos os estados brasileiros, né? Já fui em 19. Qual falta? Aí, Paraíba? Nossa, Já vai. tem Vamos a minha Paraíba? Não, falta então Paraíba. vamos levar a Elo Olha para o João link aí. Pessoa. Falta Paraíba. E não lembro agora quais faltam, eu tenho uma lista. Então eu vamos já fiz, levar. são 5 países e 19 estados, mas toda vez que tem um evento em algum estado que eu não fiz, eu dou prioridade, assim, Faz se eu puder questão ajudar. de estar. Sim. Tem um podcast, pode ser que saia, né, Bru? Aham. A gente que já está sabendo. É, E a gente vai já fazer tá pensando. força. Eu já aí fofoquei pra- aqui antes. Já. Para que É. tudo aconteça. E a gente também, eu acho que vai ser muito especial, ainda mais fazer isso junto com o Unimar, com a força do agro. Eu acho que a gente vai conectar muita coisa boa. E fora isso, talvez tenha um projeto com TV também, mas ainda tá rolando em trâmites.
E eu tô criando um braço novo para minha empresa. Meu churrasco foi inacessível, eu não trabalho na minha região. Então, assim, a gente está criando uma proposta, já que eu valorizo tanto o Nelore, eu quero ter carne de Nelore para servir. Então, eu tô criando uma empresa, chama We Churras, e ela vai ser focada em espetinho, mas de uma forma muito bem apresentada. Um cardápio muito legal, muito clean, jovem, sabe? Uma proposta mais moderna mesmo. Que a gente meio que proporcional... Por esse motivo, a gente acabou escolhendo no cardápio lá do Anzol Rosa. Eu vi no mesmo, Pantanal, vocês já a gente fez estavam com essa espetinho. proposta, né? Foi. Legal. Aí a gente fez o espetinho lá, mas lá foram para 620 mulheres, imagina. É espetinho, hein? Mais de 5 mil espetinhos assados em 2 pessoas. Nossa, e pra montar... Meu time é brabo. Não, a gente comprou pronto. Porque... Mas é muito legal isso porque valoriza, compramos lá. Você o acaba boi pantaneiro. usando... Você acaba sempre, onde você vai, esse processo, né? A carne você compra, prioriza da localidade que você está. Não dá. Ou porque você também quer saber a procedência. Na verdade, a carne não dá. E é uma coisa que eu defendo, que eu brigo muito ainda. Porque os projetos eu acabo tendo que comprar Angus para entregar a maciez que eu prometo. E que, apesar de existirem muitos Nelores com maciez e com qualidade incrível, com sabor muito melhor, ainda não está selado. Então, eu não consigo ter esse padrão. E aí, com a We Churras, eu quero trabalhar só com Nelore. Por isso, o espetinho e tal. Então, até a gente chegar nesse ponto aí de ter um selo, falar, esse Nelore aqui dá, a gente já vai começar a trabalhar com ele e fazer um churrasco de Brasil. E ali no Pantanal, era o boi pantaneiro. E é diferente? É diferente. É um pouquinho... Depende muito da região, da forma de criar, Uma área né? alagada, né? E acaba o boi fazendo mais esforço. Eu que não sou da área, mas sei que a carne acaba ficando um pouco mais dura, né? Isso? Me contaram uma coisa lá. Conta pra uma gente. veterinária. Diz que lá tem regiões que eles soltam boi e depois eles saem recolhendo para ver quantos sobraram. É, porque eles atolam, né? Não, é porque tem muito animal, Predador, piranha, muita coisa. Não, piranha até que não, que acho que eles não vão pro rio, mas tem onça, tem cervo, Cobra, né? imagina, é tudo muito... Então, assim, na verdade, eu não sei até que ponto é verdade, até que ponto precisa estudar até para não falar, não ser ignorância. Né? Elo, eu sei que você falou pra gente aí que não seria uma mudança de carreira, né, na sua vida. Na verdade, o que você acredita é que é um complemento, né, da sua carreira. E aí, fala pra gente, assim, deixa um recadozinho pra gente. As pessoas que estão insatisfeitas com sua área profissional, que tá pensando em mudar, ou que tá querendo inovar, fazer uma coisa diferente, o que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Porque você, por exemplo, era da área de administração, mas ainda continua, porque você, como você acabou de falar, você complementa essa área na área do churrasco, e aí você vem agora para um mestrado de veterinária, onde você vai complementar esse conteúdo. Então, fala um pouquinho, assim, deixa uma mensagem para quem está se encontrando um pouco perdido e que quer se reencontrar na sua profissão. Por onde começar, né? Eu acredito que é assim, né? Quando eu tinha essa sensação aí de que alguma coisa ia dar certo, eu dei muito tiro para todo lado. Porque eu sei que Deus tem um caminho pra gente, mas eu tenho que ajudar ele, pera lá, né? Se eu ficar trancada em casa. Então, acho que tem 3 coisas que fazem com que a gente dê alguns passos na vida. O primeiro é identificar o que você gosta. E se aquilo é o que você gosta, você tem que se preparar. É uma coisa que eu brigo muito, principalmente no churrasco. Quando eu saí do reality, eu saí famosa. E eu saí a primeira pessoa falando de churrasco no Brasil. No Instagram e tudo. O que eu fiz? Risquei minha agenda por 1 ano e fui estudar. Porque eu não queria passar vergonha nem ensinar as pessoas coisa errada. E é um meio em que qualquer pessoa, como é cultural, bota um @chef, sei lá o que, lá no Instagram e se diz profissional. E não estudam, não vão buscar essa técnica. Então, eu acho que independente do que você queira fazer, eu, quando comecei virar blogueira, primeira coisa que eu fiz, fui lá no Senac, fiz um curso de maquiagem. 3 meses para aprender a me maquiar. Como que eu vou ser blogueira e não vou saber andar arrumada? Então, assim, eu acho que tudo na vida, encontra o seu caminho e vai estudar. Vai buscar a técnica. Pode ser que você desenvolva a sua, mas você só vai desenvolver a sua se tiver conhecimento. Base para isso, né? Exatamente. Então, para mim, eu acho que é muito isso. E que realmente não vale a pena levantar um dia da cama sem ter um objetivo para você vencer naquele dia. Senão você vive pelo quê?
Então, eu sou muito Esperando assim, algo. sabe? Eu acho que a gente tem que buscar essa paixão, tem que se dedicar a ela, porque nada cai do céu, não é assim que funciona. E depois a energia flui e tudo acontece. Você é inspiradora, viu, Elo? Uma delícia ouvir você falando, viu? De Maravilhosa. verdade. E para quem está pensando em fazer uma pós-graduação, ou quem está começando em fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e aí eu não falo só sobre o mestrado em medicina Como veterinária. sobreviver, né? Qual conselho que você daria, assim, como sobreviver, como entrar, o desejo de entrar, o que fazer? Qual o conselho que você deixaria para quem está pensando em fazer uma pós? Olha, eu acho que tem que entrar de cabeça. É aquilo que eu falo sobre o conhecimento, sabe? Ele vai abrir portas, você vai conhecer pessoas novas. Os professores são incríveis, tipo, não tem um contra, sabe? E é difícil. São trabalhos que a gente consegue estudar e fazer e apresentar. Eles respeitam a área que a gente vem. Não cobram da gente como se nós fôssemos veterinários. Eles cobram da gente conhecimento dentro da área, como um mestrando ali da área. Mas não como quem tem uma formação. Então, eles entendem muito essa diferença. E eu acho que abrir a cabeça, gente, pode ser só pelo conhecimento para você continuar em casa. Para mim, foi uma das melhores coisas que poderiam acontecer no meu ano, foi o mestrado. Eu acho que é isso, é abrir portas, abrir um Vira a universo, chave, né? vira a chave. E é emocionante, não é? De ver, assim, eu me senti emocionada mesmo nos meus primeiros dias de aula no mestrado, porque eu, né, tenho uma formação, tenho 2 formações, mas fazia um tempo que eu, né, já era formada na graduação e que voltava. Para mim foi emocionante de ver as discussões e sentir a gente privilegiado, né? De estar aqui, a gente fala em sala de aula, estar aqui num sábado discutindo assuntos, temas que infelizmente ainda né? são restritos, né? Para poucas O pessoas. acesso à educação ainda é muito difícil no Brasil. O acesso à saúde é muito difícil no Brasil. O acesso a muita coisa para a maioria da população no Brasil é muito difícil. E aí, quando a gente abre as portas para esse novo universo, que a gente nem desconhece que é a pós-graduação, porque, de fato, a gente termina uma graduação e acha que a gente já tem muito conteúdo e a gente não tem nada. E eu, quando eu entrei no mestrado em Direito, eu me sentia a pessoa mais burra do mundo. Mas não era isso que eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo, mas eu não era a pessoa mais burra do mundo. Não, você estava se abrindo Eu estava me abrindo a um novo universo, né? Uma nova oportunidade de vida e eu queria ver aquilo diferente. Eu queria aprender mais. Para quê? Para que eu possa contribuir com o outro, com a sociedade, com o nosso país. Eu acho que é esse o seu objetivo de vida, né? E você traz esse seu trabalho como a churrasqueira, mas eu acredito que você não é só isso. Você tem uma responsabilidade social com o país. Eu acho que eu já fiz Você tem uma bastante responsabilidade, churrasco. Você traz a quantidade de empregos, geração de renda que você traz com essa sua, com a sua área. Como você mesmo falou, né? Você acaba contratando pessoas daquela região que muitas vezes não tiveram a oportunidade de nem saber, aprender como lidar com um churrasco, como cortar uma carne, e você faz isso. Então, você também traz educação e desenvolvimento para aquela região que você atua. Eu acho, assim, que é um divisor de águas, você aqui no nosso mestrado em Medicina Veterinária. Acho que a professora Isabela ganhou aí uma orientanda fantástica. Sem dúvida. Né, professora? Maior Eu acho que honra. vai fazer uma grande diferença aí no nosso PPG-MV. Eu que ganhei. E acho que, assim, você tem que trazer novos ideais. A Unimar, eu acredito que está sempre de portas abertas para essas Sempre. pessoas inovadoras que querem trazer diferenciais para o nosso país e para a nossa educação, para o desenvolvimento econômico e social das pessoas. Né? Por falar nisso, uma coisa que mais me deixou à vontade para eu ficar aí pilhando a professora Isabela para criar coisas assim, foi conhecer a estrutura da Unimar e a abertura que eu tenho aqui. Então, assim, a gente teve aula de tecnologia, eu conheci os laboratórios, falei, meu Deus, quem tem um laboratório desse? É um mundo, Quem né? tem um laboratório de inteligência artificial dentro da faculdade, dentro de casa? E a abertura, porque aqui todo mundo se fala, sabe? Todo mundo se ajuda e tá todo mundo junto fazendo a coisa acontecer. Isso me deu essa segurança para falar, vamos fazer um projeto para mudar o mundo? Então, eu acredito que isso é muito importante. A estrutura que a Unimar tem aqui, o nome que a Unimar tem fora, porque eu viajo para fora, todo mundo conhece a Agrários da Unimar. Sempre tem um egresso, né? Sempre tem. Então, assim, eu acho que tá aqui, para mim, hoje, é o tal da história de estar no lugar certo, no momento certo da vida, assim. E você
correta também, né? Você está no seu momento, né? Sim. Você está preparada para estar aqui. Eu acho que tinha que ser agora. É. Não dava pra ser antes, que eu não ia conseguir fazer aula, né? Que eu ia ter uma agenda bem mais difícil. Mas agora eu acho que tô no momento, na hora certa mesmo. Muito legal. Elô, muito obrigada pela sua presença, seu tempo, sua disponibilidade. E a gente está aqui se comprometendo em trazer novidades aí quando tiver um pouquinho mais para frente, mais próximo do final. E você voltar para contar aí o que virou esse trabalho seu. Ansiosa. O resultado da pesquisa. O resultado da Pode pesquisa. trazer números, Daí, pode não, fazer o dá teste. Tem que Tudo trazer, nós tem que vamos- trazer. Com certeza, você tem que trazer tudo. E não só o resultado, mas também o que fez diferencial Isso, para os nossa desafios sociedade. Porque eu acho que e esse tudo é o mais. nosso principal objetivo na pós-graduação. Exato. Inclusive Fazer um desse diferencial. podcast. E desse Desse programa, da hora né? pós. É isso aí. E do meu trabalho também. Então, estamos todas muito alinhadas. Conectadas. É isso aí. Muito Obrigada. obrigada, viu? Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós.